Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje, falando um pouco mais sobre substâncias simples e compostas. Como vocês lembram, na aula anterior, nós iniciamos, definimos o que são substâncias simples, compostas, misturas, vimos gráficos, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria só, antes de agradecer ao professor Arilson Martino, que preparou esse material com tanto carinho para que nossas aulas possam ser melhores, Ele é o idealizador do Power Química, tá? Então, meu agradecimento a ele. Bem, as substâncias, elas podem ser classificadas da seguinte forma. Elas também são chamadas de substâncias ou substâncias puras, Então, elas podem ser, primeiramente, substâncias simples, que são constituídas do quê? Um único tipo de elemento químico. Por exemplo, nós temos aqui H2, O3, S8, Fe e assim por diante. Veja que essa molécula é composta pelo quê? Por apenas átomos de hidrogênio. Então, da mesma forma o ozônio, só oxigênio, aqui só tem enxofre, aqui só tem ferro. Então elas são caracterizadas como substâncias simples. Já as substâncias compostas, elas são constituídas por mais de um tipo de elemento. Por exemplo, HCl. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho H e eu tenho o Cl, hidrogênio e cloro. Já esse outro, Na e Br. Aqui eu já tenho HSO. Aqui, KCO, no K2CO3, no carbonato de potássio. Então, a gente percebe o quê? São elementos diferentes, tá? Na mesma molécula, porém, elementos diferentes. Bem, dando continuidade a essa classificação, estas mesmas substâncias, elas podem ser decompostas, ou seja, elas podem ser separadas em outras substâncias e depois em elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a água, que é uma substância composta formada por hidrogênio e oxigênio. Ela pode ser dividida, ou seja, decomposta, em duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Todas elas são substâncias simples aqui, só formado por hidrogênio e aqui só formado por oxigênio. E ainda ela pode sofrer decomposição, que ela forma elementos separados, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Ou, nessa organização, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Esses aqui são elementos, tá bom? E aí, pessoal, esse é um fenômeno que a gente pode perceber dentro das substâncias simples, que são decompostas, ou não só substâncias simples, mas compostas, e que elas são decompostas até chegarem em elementos, que é a alotropia. Esse fenômeno ocorre o quê? Ele ocorre nas substâncias simples, diferentes, só que elas são formadas pelo mesmo elemento químico. E existem muitos exemplos, mas os principais que nós vamos estudar aqui vão ser oxigênio, fósforo, enxofre e carbono. E aí nós vamos estudar cada um separadamente, nós vamos ver quem são os alótropos dele, ou as formas alotrópicas deles, tá? Separadamente. Então, iniciando aí com o oxigênio. Esse primeiro a gente já conhece, Formato gasoso é o que nós utilizamos para respirar. Quais são algumas características do oxigênio, cuja fórmula é O2? Ele é um gás incolor, ele é inodoro, não tem cheiro, ele é importante e imprescindível na respiração, Sem ele nós não conseguimos respirar. Ele é comburente, ele faz parte lá do triângulo do fogo, que é combustível, comburente e fonte de calor. E ele corresponde a cerca de 20% da atmosfera terrestre. Então, todos os gases que nós temos aqui,
porcentagem de oxigênio na atmosfera é de 20%, aproximadamente. E aí nós temos o ozônio, que também é formado por oxigênio, só que agora ao invés de ser 2, eles são 3 átomos de oxigênio, tá? Então o que é que acontece? O ozônio, ele deriva daqui, 3 moléculas de oxigênio, ele forma, né? Passa por um processo aqui, e aí ele forma 2 moléculas de ozônio. Olha as características que são diferentes do oxigênio que nós vimos anteriormente. Caso você não lembre das características do oxigênio, você pode voltar um pouquinho aqui a nossa videoaula e aí você vai relembrar, tá? Mas veja bem, diferentemente do oxigênio, que é um gás incolor, o ozônio ele é um gás azulado. Outra característica, né? Ele possui um cheiro forte e irritante, né? Então, o ozônio deriva dessa palavra aqui, ozei, que significa cheirar, palavra grega. Já o oxigênio, ele não tem cheiro. Característica importante, ele protege da radiação UV. Então, aquela camada de ozônio que é conhecida. Também ele é utilizado como bactericida, alvejante e desodorizador de ambientes, tá? Então tem características bem distintas, porém ele é o que? O oxigênio que nós respiramos é O2, o ozônio é O3, ele não é respirável, tá? Mas veja que eles derivam do mesmo elemento, formando substâncias simples diferentes. Então os dois aqui, eles são chamados de alótropos ou formas alotrópicas, tá? Algumas vantagens, né, de algumas características aí, principalmente do ozônio. Para usar nas piscinas, ele evita os problemas alérgicos, né, como rinite, asma, bronquite, que também são problemas respiratórios. Ele não causa ardência nos olhos, ele ajuda a prevenir as micoses e as doenças de pele que normalmente a gente pega nas piscinas, né? E ele elimina os micro-organismos, né? Principalmente aquele que é responsável pela inflamação dos ouvidos, tá? Elimina com eficácia isso nas piscinas, tá? Então normalmente isso aí ataca quem? Especialmente as crianças e aqueles profissionais que ficam muito tempo na água. Então existem muitas vantagens de se utilizar o ozônio nas piscinas, tá? Bom, agora nós já vamos para outro elemento, que é o fósforo. Lá na tabela periódica, pessoal, ele é representado pela letra P, tá? Então, nós temos o quê? Começando pelo fósforo branco, cujo símbolo aqui, molecular, ele é o quê? A fórmula, né? P4, tá? Então, o fósforo branco, características. Ele sofre combustão espontânea em contato com o ar, naturalmente. Ele deve ser armazenado imerso em água para impedir o contato com o oxigênio do ar. Ele é muito tóxico e ele é utilizado na fabricação de bombas incendiárias, tá? Então, isso é a característica do fósforo branco, cuja fórmula molecular é P4. Vamos ver um outro agora, alótropo do fósforo, né? Bom, antes, né? Então, calma lá. Então, processo aqui de combustão dele, veja bem. Ele sofre combustão, quando ele é retirado lá da água. Olha que coisa interessante. Naturalmente. Olha o ΔH dele. Isso significa o quê? Que é uma reação muito exotérmica. Então, isso aqui é muito quente quando essa reação está acontecendo, para que ele forme esse P4H10, tá? Então, características aí. Olha o próximo, fósforo vermelho, né? Aqui já é o que? A fórmula molecular PN. Esse N, pessoal, ele significa várias cadeias de fósforo branco juntas, tá? E olha que característica interessante.
ele não sofre combustão espontânea em contato com o ar, diferente do fósforo branco. Ele é formado por macromoléculas, moléculas que nós podemos ver, e ele é utilizado na fabricação de palitos e de caixas de fósforo. Tá? Aí, nós já vamos ver agora um outro elemento que é o carbono. Lá na tabela periódica representado pela letra C. Tá? E a gente começa com o carbono grafite. O carbono grafite, pessoal, ele possui uma estrutura bidimensional, ou seja, em apenas 2 dimensões. E a gente sabe, é aquele grafite aqui, que é utilizado em lápis, né? Que a gente escreve. Ele é macio, né? Que a gente pode escrever. Então, essas são algumas características do carbono grafite. Continuando aqui, essas características, né? Vou colocar aqui um videozinho para a gente assistir, tá? Enquanto eu vou falando sobre características do carbono grafite. Bom, continuando nas características do carbono grafite, tá? Eu vou colocar um vídeo para que a gente assista aqui. Olha só. Algumas características. Enquanto a gente vê, ele é um bom condutor, ele possui aromaticidade, tá? Aromaticidade é característica dessa estrutura formada tipo um anel. Ele é insolúvel, ele possui uma hibridização sp2 que nós vamos aprender depois. Ele é sólido com uma característica de ligações covalentes, que também é algo que nós vamos aprender. Ele é um sólido macio e ele apresenta um brilho metálico, tá? Se você for ver mesmo o grafite assim, colocar um pouco de longe, a gente vê que ele é meio brilhoso e é meio metálico, tá? Essa característica. Bom, isso aí para o carbono grafite. Agora o carbono diamante, pessoal, ele possui uma estrutura em 3 dimensões, tá? E nós vamos ver uma característica aí do carbono diamante que é diferente do carbono grafite, que também é formado, C, só que agora, também N, né? N o quê? N carbonos aqui nessa rede. Então vamos lá. Ele é isolante, diferente do carbono grafite, que é condutor. Ele possui alta condutividade térmica, ele também é insolúvel. Já a hibridização dele é sp3, nós vamos aprender depois. Ele também é um sólido de rede covalente, só que diferente do carbono grafite, que é muito macio, ele é muito duro. Isso por causa de quê? Da estrutura tridimensional que ele apresenta, que confere essa dureza. Tá? Bom, esses agora são os derivados do carbono, tá? Chamados aqui de fullerenos. Então, vamos ver aqui, uma animação dos fullerenos, tá? Olha só, eles são também alótropos, formas alotrópicas do carbono, que possuem essas estruturas aí, tridimensionais. Elas são formadas por pentágonos e hexágonos. E aí eles também são chamados de buckballs. Por quê? Porque ele apresenta 60 carbonos e quando você vê a estrutura tridimensional dele, ele parece com uma bola de futebol, tá? Também, tem os nanotubos de carbono, tá? Que são estruturas muito utilizadas hoje em dia. Bom, e aí, o buckball, né, que é também chamado de Buckminster fullereno, eles são condutores, são solúveis em solventes orgânicos, já diferente, né, do grafite e diamante, possui aromaticidade, assim como o carbono grafite. A hibridização dele é igual à do carbono grafite, sp2, só que ele tem uma estrutura definida, uma quantidade de carbonos definida, formados por 20 hexágonos e 12 pentágonos. Como eu havia falado anteriormente, ele apresenta essa característica aí de semelhante a uma bola de futebol, tá?
Os nanotubos já, ó, eles são condutores, apresentam aromaticidade, hibridização sp2, são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo, né? Bem microscópico mesmo, alta resistência mecânica e alta condução térmica e elétrica. Então percebamos algumas aplicações interessantes aí, né? Por serem bons condutores, por terem uma resistência mecânica muito alta, tá? E aí nós temos também essa novidade aí do carbono, que é o grafeno, que é uma nova forma alotrópica do carbono. Ele é formado por uma única camada de carbono, tipo uma folha, de hibridização sp2, que o nome dessa hibridização a gente chama de trigonal plano, tá? Eles também são agrupados em um arranjo tipo uma colmeia, né? Como a gente pode ver aqui na figura ao lado aqui, ó, do lado direito, tá? Até mesmo na animação também apresentado. E aí, pessoal, olha só, interessante o grafeno. Grafite, né? O carbono grafite, 1 milímetro de grafite tem 3 milhões de folhas de grafeno. Para a gente perceber a espessura dele, né? Bem minúscula mesmo, microscópica. E aí, olha só, as reservas de grafite que tem, né? 1.000 toneladas. Mas interessante, 1 quilo de grafeno, R$20. Já 1 quilo de grafite, né? 1 quilo de grafite, R$20. Já quando você pega 1 quilo de grafeno, ó, R$8.000, para você ver o valor que está agregado aí ao grafeno. E algumas características principais. Eles apresentam as maiores condutividades térmica e elétrica conhecidas. Ele é extremamente denso, né? Nem mesmo o hélio, né, o menor dos átomos, pode atravessar, para vocês terem ideia. Ele é 100 vezes mais forte que o aço. A estrutura dele é totalmente bidimensional, em 2 dimensões, e não possui espessura. Ele pode ser utilizado como condutor e semicondutor, ou semicondutor. E sua condutividade, pessoal, chega a ser 10 vezes superior à do cobre. Imagina aí, se utilizássemos fios de grafeno, como seria a condutividade elétrica dele? 10 vezes maior. Então percebamos essa grandiosa descoberta e a grande utilidade que tem o grafeno, né? Fazendo um resumo do carbono agora, vamos ver cada um aqui, algumas imagens, né? Alguns exemplos que a gente pode associar a eles, tá? Então, inicialmente aqui o carbono amorfo, que é sem forma. Então, aqui, ó. Ok? Já o diamante, grafite, grafeno, nanotubos, né? E os buckballs, certo? Então, nós temos essas características aí de cada um. Caso vocês não lembrem, vocês podem voltar aqui o vídeo para relembrar, tá? Mais um elemento, que é o enxofre, e aí nós vamos perceber os alótropos dele, né? São o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Olha a estrutura aqui dele, né? A geometria dele, como é diferente um do outro. Ao mesmo tempo, a gente percebe também os cristais, ó, os cristais de enxofre rômbico e os cristais de enxofre monoclínico, tá? Curiosidade, né? Agora com relação ao estanho. Existe uma doença chamada doença do estanho, quando esse elemento é levado a temperaturas muito baixas. E aí o estanho metálico, nessa condição dele reluzente, ele começa a se tornar não mais tão reluzente, né? E ele começa a se desmoronar aí num pó cinza. Ele continua sendo estanho, mas agora a forma estrutural dele muda, né? Ou seja, o que é que ocorre aí? É uma mudança alotrópica do estanho branco para o estanho cinza, tá? Esse processo aí ocorreu, pessoal, por cerca de 20 horas e a temperatura de menos 40, tá? Então isso aqui está sendo acelerado, tá? Com isso, a gente conclui o estudo da alotropia, esse fenômeno que acontece com as substâncias simples.
E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade, né? Continuando a falar agora sobre misturas, né? Antes a gente falou sobre substâncias, agora sobre misturas. E nós vamos ver agora os processos de separação de misturas, que, lembrando aqui um pouco sobre fenômenos químicos e físicos, esses aqui são processos físicos de separação, tá? Então, o que na verdade significa, né, a separação de misturas? Então, na natureza, a gente encontra raramente substâncias puras. A gente encontra mais no nosso dia a dia muitas misturas. E aí, elas podem ser separadas com base nas diferenças de propriedades físicas que os componentes apresentam, tá? E esse conjunto de métodos físicos ou mecânicos utilizados para separar os componentes dessa mistura, ele é denominado de análise imediata. Bom, e aí nós entramos nos processos de separação, que existem dois, né? Eu falei que são processos físicos no geral, mas aí envolve dois tipos aí dentro desse todo. São processos mecânicos que ele não envolvem nenhuma transformação física, tá? E normalmente são aplicados às misturas heterogêneas. E os processos físicos que envolvem transformações físicas, que envolvem mudança de fase de agregação, são aplicados às misturas homogêneas, ok? Então, vamos ver agora os processos físicos de separação, as misturas heterogêneas. E o primeiro deles é o processo de catação. Esse processo, pessoal, é um processo bem rudimentar e caseiro. A gente utiliza aí no nosso dia a dia, né? E ele é utilizado quando? Quando as fases sólidas podem ser facilmente diferenciadas e separadas. Aqui, na figura da esquerda, a gente vê feijão e pedra. E a gente começa a catar para separar. Já na figura da direita, a gente vê a reciclagem do lixo, né? Que eles são separados por características. Tá? Então, esse é o processo de catação. E é um processo que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, segundo processo, peneiração ou tamização. Também é um processo que a gente utiliza em casa, né? Então, o componente que tem os grãos menores, ou o líquido, ele atravessa a malha da peneira. Só os que ficam com grãos maiores é que ficam lá. Então, aqui a gente tem como exemplo, né, do lado da esquerda para a direita, separação de areia de brita, quando a gente está fazendo suco de laranja, quer separar das sementes, né? E aqui também uma animação aí de peneiração da areia, para separar a areia de brita ou de pedras, tá? Próximo, separação magnética. Ele é utilizado quando a mistura possui lá dentro algum componente com propriedade magnética. Então, fazendo um exemplo aqui, né? Entre limalha de ferro e areia. Mas vamos lá, de repente pode acontecer que a gente está lá misturando a areia e cai em alguns pregos, né? Ao invés da gente catar, você pode pegar um ímã e você pode separar isso daí, tá? Vamos ao próximo. Olha só, é a levigação. Ele utiliza uma corrente de água para separar a mistura de sólidos com densidades diferentes. Então, a água ela arrasta o sólido menos denso, que tem a tendência de boiar, separando do mais denso. Normalmente isso é utilizado no garimpo, né, que separa a areia do ouro. E aí ele utiliza essa baciazinha que é chamada de bateia, tá? Não sei se vocês já viram em algum filme, alguma animação, que ele vai girando a bateia, né, com água dentro, aí a areia vai saindo e no finalzinho ficam as partículas mais densas e uma delas é o ouro, que é muito denso, tá? Vamos ver então, o próximo processo. A ventilação. Ela utiliza, pessoal, uma corrente de ar para separar também sólidos com densidades diferentes. A corrente de ar ela separa o sólido menos denso e o mais denso fica lá. Um exemplo. Aqui, quem já comeu amendoim com casca? Aí você vai tirando a casca e chega uma hora que está cheio de casca lá, você não consegue mais ver o amendoim. Você faz o quê? Você apenas sopra. E aí a casca sai toda, né? A corrente de ar vai levando, vai arrastando a casca que é menos densa que o amendoim.
Então esse é o processo de ventilação. E aí nós temos também a decantação. Decantação é o quê? É um processo de separação entre sólido e líquido. A mistura é deixada em repouso para que, por ação da gravidade, o componente que tem a maior densidade, ele desça. Exemplo aqui, na animaçãozinha, água e areia, né? Então, por ação da gravidade, a areia fica todinha aqui. Claro que você vai deixar ela em repouso, tá? Então, ocorre aqui uma sedimentação das partículas que são mais densas. Como eu havia falado anteriormente, é uma separação entre sólido e líquido, tá? Porém, essa decantação ela pode ser acelerada por um processo de centrifugação. Centrífuga, pessoal, é um aparelho que você utiliza e você coloca aqui, né, as amostras e ela gira, tá? A altas velocidades. Aqui está dando um exemplo, né? A máquina de lavar roupa é um tipo de centrífuga, tá? Aqui em cima, uma centrífuga manual. Então você coloca aqui, o sólido e líquido, tá? E aí você coloca um outro tubo aqui, para quê? Para balancear, dar o equilíbrio. E aí vai acontecer o giro e aí esse processo ele é separado mais rápido. Isso é feito normalmente quando você coleta o sangue, né? Então quando o pessoal vai tirar sangue para fazer as análises, ele coloca numa centrífuga para que os glóbulos brancos possam ser separados dos vermelhos com mais rapidez. E a análise possa ser feita também com mais rapidez, tá? Então, em um laboratório de análise clínica, uma centrífuga vai ser essencial. E aí, essa decantação também, pessoal, pode ocorrer entre dois líquidos. Nós já vimos sólido e líquido, mas pode ocorrer aqui, entre dois líquidos. Porém, estes líquidos precisam ser imiscíveis, ou seja, eles não se misturam, e as densidades deles são diferentes. O aparelho de laboratório que é utilizado é esse funil aqui, tem uma torneirinha, né? Que o que vai acontecer? Aqui é água e óleo, você deixa decantar, a água desce, o óleo sobe devido à diferença de densidade, e aí você abre a torneirinha, como está na animação aqui no lado esquerdo, né? Você abre a torneira, quando sair toda a água, você fecha. E depois você separa o óleo da água. O nome deste funil é chamado de funil de decantação ou funil de bromo. Tá bom? Bom, próximo processo de separação que é a sifonação. Ela consiste em transferir a fase líquida por diferença de pressão utilizando um sifão. Sifão é essa mangueirinha, tá? A gente também tem esse sifão em casa quando você coloca lá na parte de baixo, né, das pias. Aí aquela mangueira é chamada de sifão também. E aí, pessoal, precisa ocorrer uma diferença de pressão e também uma diferença de altura, tá? Então, olha o que é que ocorre o líquido aqui, Essa animação aqui do centro, né, ele colocou aqui areia, misturou, aí espera ocorrer uma decantação, né? Então, depois disso, ele vai, colocar a mangueira aqui e por diferença de pressão e também uma diferença de altura, esse líquido vai ser todo escoado aqui. Como ocorre aqui também no lado direito, né? A outra animação aqui do lado direito. Tá bom? E aí agora temos a decantação sólido e gasoso. Ele consiste em forçar uma mistura sólido-gás para passar por uma câmara cheia de obstáculos. Então o sólido ele começa a se chocar com os obstáculos, perde velocidade e aí ele se deposita aqui, no fundo do recipiente. Isso aqui é um exemplo de uma câmara de poeira, porque vai entrar aqui a poeira, né? Aí o ar vai passando, aí a poeira que é mais densa perde velocidade, fica aqui no fundo do recipiente e o ar sai limpo, tá? É um exemplo. E aí nós temos agora a filtração comum, que é uma separação entre sólidos e líquidos. E aí o que é que acontece? A granulação, né, os grãos do sólido, eles devem ser maior que os poros
do filtro, para que ele não passe, tá? Então o que é que se faz? Coloca aqui, ó, aqui tá o líquido com resíduo, ó, olha só, tem um bastão, né, que ele usa, é um bastão de vidro. Então essa água vai escorrendo e aí, ó, passa pelo filtro, né? O líquido, né, vai passando pelo filtro e a parte sólida vai ficando aqui retida, tá? Então a gente tem aqui na parte de baixo, no becker, a parte filtrada e aqui vai ficar as partes sólidas, tá bom? E aí também, ó, algumas filtrações que nós vemos no nosso dia a dia. Isso aqui no carro, né, tem um filtro de ar para reter as partículas sólidas. Filtro de barro também para que a água saia limpa. Preparação de café, aspirador de pó, né? O que é que acontece? Ele suga, então aquele ar passa, mas tem também lá um obstáculo, que é aquele filtrozinho que coloca, que aí a poeira fica toda retida. Então, alguns exemplos interessantes aí de filtrações no nosso cotidiano. E aí nós temos uma filtração que é chamada a vácuo, que é um método que pode acelerar a filtração, né? O que é que acontece? Aqui, a pressão interna, aqui tem uma mangueirinha, aí vai saindo o ar daqui, né? Por essa mangueira. Então eu vou colocar até uma animação aqui, tá? Para a gente ir acompanhando. Então vai saindo o ar. Aqui você pode colocar uma máquina, né, que tira, chamada de máquina a vácuo, que tira o ar. E aí ele vai filtrando, ó, vai colocando, só que olha só a velocidade. Como sai o ar, a pressão interna é reduzida. E aí a pressão externa vai empurrando, né, com maior intensidade esse líquido. Aqui tem um papel de filtro e aí ele separa. Ó. O sólido vai ficar nesse funil aí especial, tá? Que é um funil de louça, certo? De cerâmica, e também tem o que? Uns buraquinhos no funil, tá? E aí, colocar novamente aqui. E aí é colocado, tá aí o filtro e esse líquido ele vai escoando com maior velocidade. Então essa pressão interna é reduzida aqui porque aqui dentro é promovido o que? O vácuo, tá? Bom, aí olha só, a filtração a vácuo aqui, uma composição, né, de como é. Então nós temos aqui esse vidrinho aqui que é chamado de Kitasato, né? Tem uma saída aqui que é colocada uma mangueira, aí coloca essa bombinha que liga, que é chamada de bomba a vácuo, e aqui o filtro, que é o funil de Buckner, e aqui em cima a gente vai colocar o que? O papel, que é chamado aquele papel de filtro, tá? Semelhante àquele filtro de coar café, só que para o laboratório ele é mais fino ainda, certo? Bom, vamos para a próxima. Dissolução fracionada. Aí aqui ocorre entre dois sólidos, tá? Pode ser dois ou mais. Aí esse método, pessoal, ele se baseia na adição de um solvente capaz de dissolver um dos componentes da mistura. Por exemplo, aqui tem areia e sal. Na hora que eu coloco água, o sal é dissolvido na água. Aí vai ficar agora água e sal e areia sólida, né? Só que a dissolução fracionada ela acontece em partes, por isso que é chamado fracionada. Então aqui, exemplo, tem uma mistura de ferro com enxofre em pó. Eu coloco um outro composto aqui, né? Um solvente, sulfeto de carbono, que aí vai dissolver o enxofre. Aí primeiro processo, a filtração, que aí, ó, no filtro vai ficar o ferro e vai ficar aqui somente o enxofre com o sulfeto. Depois ele passa por um processo de vaporização. Pode acontecer aqui o quê? Uma evaporação. Então o sulfeto de carbono vai evaporar e no final das contas fica apenas o enxofre, para que eu possa separar os dois aí, certo? Da mesma forma, água com sal e areia. A areia, né, só substituir aqui. Aqui ficaria a areia, né, no filtro. Aqui ficaria água e sal. E na vaporização, a água iria evaporar e ia ficar apenas o sal. Ok? E aí, ó, a dissolução fracionada também é um processo de dissolução seletiva de substâncias. É empregado na preparação de café, na extração de aromas, de corantes vegetais e assim por diante. Tá?
Aí nós temos também a dissolução fracionada entre dois líquidos, né? Então tem aqui os passos, ó. Primeiro você pega uma proveta, que é esse tubinho aqui. Depois você coloca 50 ml de amostra de gasolina na proveta. Aí 50 ml de água na proveta, agita e observa. Aí vai ficar essa situação. 34 ml de gasolina e 66 ml de solução aquosa. Mas você colocou 50 ml de gasolina e colocou 50 ml de água, né? Então, olha só. Aqui eu tenho água e etanol, porque na gasolina, pessoal, a gente sabe que existe a gasolina, a mistura, e existe também um pouco de etanol, ela é misturada. E aí, ó, a água fez o quê? Dissolveu o etanol, ficou apenas gasolina. Então, dos 50 ml, nós temos 34 ml de gasolina e nós temos quanto de etanol? Nós temos 16 ml. Tá bom? Aí, ó, a média é 32%, que é a porcentagem aceitável de etanol na gasolina, tá? E agora nós temos um outro, ó, flutuação, ou então sedimentação fracionada. Também em algumas literaturas você pode ver essa palavra aqui, ó, por flotação, tá? Então é utilizado na separação de sólidos que têm densidades diferentes. Aqui a gente tem o quê? Areia e serragem. Coloca na água, a areia que tem maior densidade vai para o fundo do recipiente, a serragem que tem menor densidade e não se mistura com a água, que é immiscível, ela tem a densidade menor, ela vai flutuar. E com isso você pode separar, né? Aí como é que a gente faz para tirar a serragem? Aí a gente pode usar a criatividade, pode usar uma espumadeira, né? Tirar também. E aí a gente entra, pessoal, no processo de reciclagem de plásticos, né? Então a gente tem materiais aqui, ó, com densidades diferentes. Exemplo, aqui nós temos polipropileno, polietileno de alta densidade, poliestireno e policloreto de vinila, que é o PVC, aquele utilizado em canos de água, tubos, conexões. Quando você coloca água e eles estão todos juntos, o polipropileno e o polietileno de alta densidade flutuam. Já o poliestireno e o policloreto de vinila, ele vai lá para o fundo do recipiente. Aí você já pode separar, né, os dois, quem flutuou e quem afundou. Você pega esse daqui que flutuou e agora você coloca uma solução aquosa de etanol. E aí vai separar o polipropileno, vai flutuar, e o polietileno de alta densidade vai se depositar. Falei tanto, né, esses polis, então polipropileno, pessoal. Por exemplo, uma caneta Bic, o corpo é de polipropileno e a tampa é de polietileno, tá? Aí, por exemplo, aqui que ele se depositou, né, afundou, aí você coloca o quê? Cloreto de sódio, a solução. O poliestireno flutua e o policloreto de vinila vai afundar. Poliestireno, a gente pode ver onde? Isopor. Policloreto de vinila nos canos, né? Tubos e conexões, tá bem? Mas isso a gente vai aprender com o tempo, tá? Diferenças de densidade, pessoal. Por que que um flutua e o outro afunda? Porque na hora que eu tenho dois elementos lá, quem tiver maior densidade flutua, quem tiver menor densidade afunda. Olha só, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. É a densidade da água, certo? E aí, ó, por que que o polipropileno e o polietileno de alta densidade flutuam? Porque a densidade dos dois é menor que da água, certo? Aí já a densidade do etanol já vai variando isso aí, certo? Os outros dois afundam porque a densidade deles é maior que a da água, tá bom? Bom, vamos lá agora nesse aqui, ó, de solução de ar, né? Então, nesse método aqui, ó, a mistura ela é submetida a uma forte corrente de ar, provoca a formação de bolhas, reúne parte da mistura na superfície. E aí a flotação ela é muito utilizada na separação de minérios pulverizados,
das impurezas deles, né? E no tratamento de água e esgoto. Como? As partículas sólidas se aderem às bolhas, formam uma camada de espuma que é removida na superfície, tá? Que é o que acontece no tratamento de águas e esgotos, uma das partes, das fases do processo, ok? Agora nós temos alguns exemplos de flotação de minério aqui, ó, ok? Aquele mesmo processo que foi descrito anteriormente. Bem, dando continuidade, agora nós temos a sublimação fracionada. Também ocorre misturas de sólidos e sólidos. E aí é utilizado quando essa mistura apresenta um componente capaz de sublimar, ou seja, passar do estado sólido direto para o gasoso. Alguns exemplos desses elementos: iodo, naftalina, cânfora, dióxido de carbono. E aí o que é que acontece? Ele sofre aquecimento. Aqui eu tenho iodo e areia. O iodo sai do sólido, ele já vaporiza, tá? Aí ele fica aqui, ó, na tampa, aí vai ficar aquelas gotículas. Aí vai ser o quê? O iodo sólido ressublimado. Você tira o vidro do relógio, tá? Como nós temos aqui na animação, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Olha só o que é que está acontecendo. Então, ó, quando aquecido, o iodo fica nessa cor, né? Então, ele nessa cor púrpura, né, roxa. E aí depois, ó, você coloca aqui, né, pode colocar esse balãozinho com gelo, e aí você vai ver que ele cria essas gotículas aqui. Ele está ressublimando, né? Olha só, vai formando essas bolhas aí, tá? Aí ele fica de novo, ó, sólido, tá? Então ele passa pelo processo de sublimação inversa. Só que agora os cristais estão aqui e aí a gente pode separar, tá? O iodo do componente que ele está misturado. Interessante, né? Muito bacana esse processo. Bom, vamos para o próximo. Cristalização ou precipitação fracionada. Isso aqui, pessoal, no Rio Grande do Norte é bem comum, tá? Nas salinas, lá em Macau, por exemplo. Ele é baseado na diferença do coeficiente de solubilidade. O que é isso? O que é solubilidade? É a capacidade que uma substância tem de ser dissolvida na outra, tá? Então, o que é que acontece aqui? A cristalização, os sólidos se cristalizam, eles por resfriamento, né? Ou também por evaporação do solvente. Aqui, nesse caso, ele vai estar num grande tanque, e aí fica lá exposto ao sol, e a água vai evaporando e vai formando os cristais de sal do mar. É assim que acontece o processo de separação, tá? E aí, ó, dando continuidade, né, ao processo anterior, esses sais depositados durante a evaporação da água do mar, em gramas, tá? Isso aqui é uma tabela que aí a gente tem aqui apresentada esses valores aí. Então, devido a essa simplicidade dele e o baixo potencial de impacto ambiental, esse método ainda tem sido utilizado para a obtenção de sais presentes na água do mar, tá? Bom, fusão fracionada também ocorre entre dois sólidos. Utiliza para separar sólidos com pontos de fusão diferentes e distantes uns dos outros. Por exemplo, o ponto de fusão do enxofre, 115 graus, já da areia, 1713. Aí o que é que vai acontecer? Ó, com o aquecimento, o enxofre vai estar aqui derretido, né? A areia no fundo do recipiente e o enxofre, né, sobe aqui. Pelo processo de decantação, aí você vai, ó, derrama, vai sair só o enxofre e no final fica só a areia sólida, tá? Um deles vai se fundir, o outro ainda fica sólido. E agora a gente tem os processos de separação de misturas homogêneas, aqueles que são físicos, porque até agora nós vimos processos mecânicos, que não ocorre o quê? Mudança de fase de agregação. Então, o primeiro deles, evaporação. Ele consiste em deixar a mistura em ambiente aberto, permitindo assim a evaporação do solvente, tá? Então o solvente vai todo evaporar e aí fica o sólido lá no recipiente, ok? E aí, ó, a evaporação ela recupera somente o sólido, certo? O que foi evaporado, não.
Destilação simples. A destilação simples, também para separar sólidos e líquidos, é utilizada na separação de misturas homogêneas líquidas formadas pela dissolução de sólidos. Tá? Vou colocar aqui uma animação do que está acontecendo no laboratório. Então a gente vê aqui, ó, um balão de vidro sofrendo aquecimento, aqui tem água e sal. Aí quem é que vai evaporar primeiro? Aqui um termômetro, né, para ir controlando a temperatura. A água evapora, ó, passa por esse condensador que faz com que ela volte, tá, ao estado líquido. Como é o condensador? Aqui tem um tubinho, ó, no meio, ó, olha só aqui na animação. E nesse tubinho está passando água, que aí vai resfriando. E aí, no final das contas, aí a gente vai ter a água aí, só ela separada, tá? Destilação fracionada, tá? Então ela é utilizada para quê? Que a gente pode ter a separação de misturas homogêneas líquidas e gasosas. Então, diferente daquele, tem que ter aqui uma coluna, né, com bolinhas de vidro, que aqui ele vai separar os vapores, tá? Então aqui, ó, tem exemplo, água e acetona, ponto de fusão da acetona, ponto de ebulição de acetona. Ela vai para o estado de vapor a 56 graus, já a água vai a 100 graus. Então, a acetona é aquecida, os vapores passam, o que não for acetona vai ficar retido por enquanto, né? Volta para aqui, e aí ela vai, ó, o vapor passa pelo condensador de novo, e aí agora eu tenho um líquido destilado. Nesse caso aqui, do líquido destilado é apenas a acetona, tá? Bom, na destilação fracionada, algumas observações importantes. Quanto maior a diferença entre os pontos de ebulição, mais fácil é a separação. O líquido com menor ponto de ebulição é o primeiro que vai ser destilado, é o primeiro que vai sair. E a destilação fracionada não separa misturas azeotrópicas, que são o quê? Misturas de líquidos, tá? Uma observação importante sobre a destilação fracionada, pessoal. Aqui, se você for levar em consideração algum exemplo prático, petróleo. Tem uma mistura de vários compostos ali chamados de hidrocarbonetos e é utilizada a destilação fracionada para tirar o quê? Gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, piche, né, graxa e assim por diante. Então vamos lá, continuando aí sobre a destilação fracionada. Primeiramente, né, agora gasoso, tá? A mistura é liquefeita, ou seja, alta pressão e resfriamento, aí o ar ele vai ser liquefeito, está líquido. Passa agora pelo processo de destilação fracionada. Olha a diferença de pontos de ebulição do nitrogênio e do oxigênio aqui, que é uma mistura dos dois gases, tá? E aí, nessa coluna de fracionamento, quem é que vai virar gasoso? Quem vai para o estado gasoso primeiro? O oxigênio. E o nitrogênio continua líquido. Depois pode separar os dois, ok? Claro que isso, pessoal, é numa temperatura extremamente controlada, tá bom? Bom, e aí nós temos um outro método bem interessante, que é a cromatografia em papel. É um método físico-químico. Isso aqui a gente pode fazer até em sala de aula, tá? Como uma experimentação. Depois eu posso até passar para vocês para a gente tentar fazer em casa. Então o que é que acontece? Ela baseia-se nessa migração dos componentes da mistura entre duas fases que não se misturam. Então os componentes da mistura eles são separados devido a diferentes interações. Aí eu tenho a fase estacionária, que é o papel, e eu tenho a fase móvel, que é o solvente. O que é que acontece? Você coloca aqui, ó, por exemplo, um pontinho de caneta preta. Aí coloca, essa parte aqui não pode encostar no solvente, tá? Vai ficar próxima, mas não encosta. E aí, por capilaridade, que é chamada essa separação, aí vai separando as cores. É bem interessante, né? Aí aqui, ó, tem essa animação aqui, ó, ascensão capilar, certo? Então a tinta preta, ela é separada aqui nas cores. É bem interessante, dá para fazer em casa. Que tipo de papel? Um papelzinho de filtro, né? Aqueles filtrozinhos de café, corta, coloca um pontinho, mas detalhe, não pode encostar a tinta no solvente. Tem que encostar só o papel até aqui. Porque aí o solvente, como o papel ele é absorvente,
ele vai absorvendo devagarzinho e aí vai separando as fases, como está na animação aqui do lado direito, tá? É um método muito bacana e até hoje ele é utilizado em laboratórios, não desta forma mais sofisticado, tá? Ele é utilizado, pessoal, para identificar as substâncias que tem dentro de certos componentes. E aí, ó, algo bem interessante, né? Ó, antes estava aqui, ó. Veja que ele coloca o solvente, mas não encosta a tinta. E depois, ó, ele separa, né? Então aqui eu tenho 2 componentes, aqui também tenho 2, só que aqui 3, né? Aí o que é que acontece? A verde aqui, que está lá em cima, é a substância que interage menos com a fase estacionária, tá? Ou ela interage mais com a fase móvel. Já esse azul é a substância que interage mais com a fase estacionária e menos com a fase móvel. Ou seja, fase estacionária que é o papel. Então essa azul, ela interage mais com o papel. A verde já interage mais com a fase que se movimenta aí. Tá bom? Então, ó, vou colocar aqui uma animaçãozinha para a gente ver essa cromatografia no papel, né? A gente tá vendo aqui já do lado direito, né? Uma animação, mas vamos ver aqui, ó. Ele coloca etanol, né? Na verdade é uma solução, tá? De etanol e água. Ele vai colocar um pouco dessa solução. A gente pode utilizar aquele álcool, pronto, o álcool 70 é mais indicado. Porque aquele álcool que é vendido no supermercado, 48, ele é muito fraquinho. Aí ele coloca faz uma linha, ó, algo que dá para fazer em casa. Aí, ó, não encosta, veja que a substância tá aqui apenas, ó, não encosta. Mas aí o álcool, ele vai, ó, o papel como é absorvente, vai absorvendo e por capilaridade vai subindo essa tinta. Na verdade ele está acelerando aqui o processo, tá? Para a gente ver, olha só, o processo de separação já ocorrendo aqui, ó. Já vai separando, ó, rosa, amarelo, esverdeado, né? Fica bem interessante mesmo. Aí a gente vai demarcando e a gente percebe essa separação. E aí nós temos a cromatografia em camada delgada. Esse tipo é realizado sobre uma placa revestida com uma camada fina de material adsorvente. Normalmente é a sílica gel. Tá? E aí essa camada é chamada de fase estacionária. Assim, ela é utilizada mais em laboratório, pessoal. Então, para que a gente possa conhecer alguns processos, tá? E aí, ó, ele está colocando aqui um exemplo, né, da cromatografia em camada delgada. Então, a gente percebe aqui essa aplicação aí, tá? Mais uma vez, agora só que com líquido mais, que a gente vai ver bem legal, que agora é fluorescente, né? O líquido, ó. Ele está colocando até cores diferentes para a gente perceber essa, né, a fase estacionária e a fase móvel acontecendo. Olha só. Olha só que bacana. Já está começando a separar. Olha as cores diferentes acontecendo. Tá? Aqui, pessoal, ele acelerou um pouquinho mais, tá? Para acontecer. Então, bem legal esse processo de separação. Então, essa cromatografia, ela permite identificar essas substâncias, né? Agora, basta lembrar que as manchas que correrem juntas são formadas pela mesma substância, tá? Então, aqui, ó, substância A, naftaleno, a B, octanoamida, C, ácido benzoico, e aqui tem uma substância X que ainda é desconhecida. Claro, muito utilizado isso aí em laboratório, tá? E com isso, pessoal, nós finalizamos, né, o processo de todos os processos básicos que a gente precisa aprender de separação de misturas, tá? Então, a nossa aula de hoje nós falamos sobre a alotropia, que é um fenômeno que ocorre com substâncias simples, e também concluímos
o processo agora de substâncias e misturas, todo esse conteúdo com separação de misturas. Espero que vocês tenham aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!